I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. He died on the cross so that all the sins you've ever committed, all the things you've ever done wrong, are forgiven. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma quarta-feira. Para mim é uma alegria. E queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer a presença dos meninos, todo o pessoal que veio acompanhando eles também. E para você que assistiu ali o nosso videozinho, fala um pouco sobre homens que carregaram o bastão do evangelho nas mãos deles. Homens que hoje não estão mais no nosso meio, mas homens que pregaram graça e poder. Sabe, hoje nós precisamos ter a consciência que o bastão do evangelho está nas nossas mãos. Otto, como assim? O bastão do evangelho, ele está nas suas mãos em qualquer momento do seu dia. Sabe, o púlpito, ele é o menor lugar do evangelho é aqui onde eu estou. Porque existe todo um mundo lá fora para que a gente possa pregar as boas novas, pregar o evangelho. Quando a gente começou a série de graça e poder, algumas pessoas começaram a perguntar: Otto, então você está pregando a hipergraça. Otto, então agora você está pregando o evangelho da graça. Não é que eu estou pregando o evangelho da graça, é que a graça é o evangelho de Deus. Sabe, Jesus, ele veio, ele se fez carne e simplesmente a graça, ela não é um estilo de vida. A graça não é um pensamento positivo. A graça não é algo que eu faço com a outra pessoa. A graça é Jesus. A graça, ela foi encarnada, ela veio, morreu e ressuscitou para que eu e você possamos ter vida e vida em abundância. A gente estava comentando nas primeiras ministrações que graça sem poder, ela é arrogância. Por quê? Porque ela acha que só a graça dela vai simplesmente, falando de graça, conhecimento, só o conhecimento dela é o suficiente. E daí às vezes ela esquece que o poder, o Espírito Santo, nos foi dado por algum motivo. E muitas vezes nós vemos igrejas que elas vivem só no poder e sem graça. E isso é ignorância, porque a pessoa ela vai se abster de um pensamento, ela vai se abster de uma vida, de uma mensagem, de algo que liberta, porque talvez ela tenha um pensamento religioso e ela acha que só o reteté, que só o jejum, que só o dízimo dela vai encontrar Deus. Por isso que graça sem poder é arrogância e poder sem graça é ignorância, mas graça e poder é a abundância de Deus. Nós precisamos entrar nesse nível de vida com Deus e entender que pela graça sois salvos, mediante a sua fé em Cristo Jesus. Mas nós somos testemunhas porque desceu um Espírito, o Espírito Santo de Deus, e hoje nós vivemos essa graça. Amém? Eu pensando em qual seria a última mensagem sobre graça e poder, e não tem como você viver a graça e o poder e o resultado não ser o amor. Amém? Nós precisamos amar incondicionalmente. E às vezes parece fácil falar, eu vou amar, eu sou uma pessoa que ama, ou eu vou me amar. E a gente entra num debate achando que todo mundo sabe o que é de fato o amor de Deus. Mas se todos realmente soubessem o que é de fato o amor de Deus, nós não teríamos pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas se suicidando, porque talvez ela não acessou um amor, porque talvez faltou algo para aquela pessoa. Porque se você pega o original depressão, se você estuda
um pouco de engenharia ali, depressão é como se tivesse uma rota, e no meio dessa rota ela tem um buraco, ela tem uma depressão. E quando ela tem essa depressão, se ela não for pavimentada, se não tiver um conteúdo nessa depressão, ela vai ruir. Então, todos os lugares que tem depressão é porque tem falta de algo. E todas as vezes que a gente tem falta de algo, é porque vai gerar uma depressão. Falando isso analiticamente. Sabe, a gente sabe que talvez pessoas que têm alguns sentimentos é porque desses de ansiedade, depressão, medo, é porque falta algo nela. Seja uma vitamina que a ciência explica, seja algo psicológico, ou seja Deus. Porque nós temos pessoas que têm Deus, mas elas têm algo que, entre aspas, falta nela. Mas o amor de Deus, ele é completo. O amor de Deus, ele vem para mim e para você. E o amor de Deus, ele vem, ele se manifesta e ele é tudo em todos. Ele é tudo aquilo que você precisa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ele veio pedir uma ajuda, um conselho. E eu falei para ele, tem muitas pessoas que quando ela está aqui com todo mundo, ela se sente sozinho. E quando ela está com ninguém, sem pessoas, ela se sente completo. Ou tem pessoas que quando ela está na casa dela, ela se sente vazio, mas quando ela está aqui com todo mundo, ela se sente completo. E depende do dia, depende do momento. E nós precisamos entender que solidão e solitude são totalmente diferentes. Às vezes eu estou sozinho na minha casa, mas eu não estou sozinho. Eu tenho o amor de Deus comigo, eu tenho o amor comigo. Porque o amor, ele veio e ele está comigo e com você. Aonde que eu quero chegar? Nós chegamos num mês, nós entramos no mês do Setembro Amarelo. E quem viu meu último post, penúltimo, enfim, eu falei que não é para nós esperarmos o Setembro Amarelo para nós armarmos, mas nós precisamos fazer do amor a nossa vida. Por isso que um dos pilares do Be The Church é Love God, Love People. Ame a Deus e ame pessoas. Amém? Nada altera o amor de Deus por você. Ou você tem o amor, ou você não tem. Não existe um amor incompleto. Ou você vai ter o amor, ou você não vai ter. Eu não sei se você já foi apaixonado, apaixonada, ou você está vivendo esse momento da sua vida. O amor, ele não é incompleto. Se um menino, ele ama uma menina, enfim, eles estão ali se relacionando, um vai tentar ser o melhor para o outro, porque aquela paixão faz com que ele dê tudo o que ele tem pelo outro. E isso simplesmente foi resumido na obra da cruz. Deus nos amou primeiro. Por isso que hoje nós vivemos uma vida de amor. Amor, nós precisamos entender que o amor, ele é abstrato. Ele só se torna real com uma ação. Se eu falar para você agora, eu te amo, você pode acreditar ou você pode não acreditar, porque são palavras. Mas o amor, ele se torna real, o amor, ele frutifica quando eu e você temos uma ação. Seja você tendo uma ação para você mesmo ou uma ação para a pessoa que está próxima de você. Simples. Nós precisamos entender o amor de Deus. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre esse amor. Sabe, muitas vezes a gente acha que, beleza, Deus ele me ama, eu sou perfeito, eu tenho tudo em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e eu tenho esse amor. Mas o amor, ele foi feito também para dizer não. O amor, ele é feito para muitas vezes você se anular para ter algo para a pessoa que está do seu lado. Deus, ele anulou a vontade dele de ter um filho do lado dele o tempo inteiro, e ele falou, não, eu não vou ficar isso só para mim, isso é muito bom, por isso que eu vou enviar o meu filho ao mundo. E às vezes o teu amor, ele é tão bom, que ele vai fazer você se anular. E joga isso de novo no casamento. Tem horas que você precisa anular aquilo que você quer, para que a sua esposa possa viver aquilo que ela quer. E às vezes a esposa, ela precisa anular o que ela quer, para o marido viver algo que ele quer. E quando eles têm filho, os dois se anulam para que a vontade do filho seja feita. E Deus, ele anulou uma vontade dele para que você pudesse ter vida. E o nome dessa obra é o amor. Então eu não quero incentivar você a viver um evangelho egoísta, porque muitas vezes você fala, não, eu me amo.
E o inverso do amor não é o ódio, o inverso do amor é o egoísmo. Não seja um crente egoísta, não seja uma pessoa egoísta. O amor de Deus, ele está para mim e para o injusto que está lá fora. O amor de Deus está para comigo e para aquela pessoa que está roubando, aquela pessoa que está se drogando, aquela pessoa que está fazendo algo de errado lá fora. E durante muito tempo da nossa vida, a gente achou que o amor de Deus era só para as pessoas que estão aqui dentro. Mas se esse amor ele ficar contido aqui, ele vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais demorado do amor de Deus ser manifesto. E muitas vezes a gente vem na igreja e a gente fala, eu vou para a igreja hoje eu vou no Be The Church, e daí você chega aqui e você fala o seguinte, não, eu estou aqui no Be The Church porque eu quero a presença de Deus, eu quero o amor de Deus, eu quero a glória de Deus. E quando na verdade você não queria isso, porque você já tem a presença de Deus, você já tem a glória de Deus, e você já tem o amor de Deus, você simplesmente quer manifestar isso. Porque quando Deus ele sobe, quando Jesus ele assunta os céus, ele manda o Espírito Santo. Então eu não peço mais pelo Espírito Santo, mas eu peço pela manifestação do Espírito Santo. Em João 17, Jesus ele fala, a glória que tu me deste, eu dou a eles. Então você não pede mais pela glória de Deus, mas você pede pela manifestação da glória de Deus. Porque no Antigo Testamento a glória ela se manifestava de fora para dentro, e agora ela se manifesta de dentro para fora. Por quê? Porque a glória de Deus está com você. Amém? E daí durante muito tempo as pessoas elas falavam, eu estou indo no Be The Church porque eu preciso encontrar Deus. Você quer encontrar Deus? Olha para dentro de você. Porque Ele não habita mais nesse templo aqui, mas Ele habita num templo de carne. Você quer encontrar Deus? Você fecha a porta do seu quarto e você vai encontrar Deus lá. Mas você quer encontrar uma comunhão com a igreja? Daí sim você vem aqui. Porque o teu quarto, ele é para o indivíduo, ele é para você. Mas você estar aqui é para a instituição. E o amor não existe indivíduo. Sempre que você pensar no amor, vai envolver duas pessoas. Você e mais alguém. Deus e mais alguém. O amor, ele não é singular. O amor, ele é plural. Eu não estou filosofando aqui para vocês, é o que a palavra de Deus diz. Amém? Pelo fato de Deus ser amor, Ele criou o mundo. E pelo fato dele nos amar, Ele mandou Jesus. Olha que interessante, pelo fato de Deus ser um Deus criativo, pelo fato de Deus ser amor, Ele cria o mundo. Então o amor, ele sempre vai dar início a alguma coisa. Seja o início de um casamento, seja o início de uma empresa que você ama, seja o início de uma vida que gerou o amor. O amor, ele vem para o início. E todas as vezes que nós esquecemos do amor, Deus ele manda algo para nos reconciliar. Por isso que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Deus ele reconcilia o mundo através do amor. Você quer se reconciliar com uma pessoa? Ame. Otto, mas você não sabe o que ela fez para mim? Eu não sei. Mas eu sei que a atitude dos filhos de Deus é o amor. Nós precisamos amar mais e reclamar menos. Ame, não reclame. É simples. Parece algo muito difícil, mas você está falando porque não é com você. Mas você precisa entender o amor de Deus na sua vida. E quando você entender o amor de Deus, você vai refletir e andar em passos de amor. Quero ler um texto com vocês em 1 João 4,7. Diz assim, olha que interessante. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pode parar aí, pode voltar lá. Olha só, amemos uns aos outros. Você lembra quando Jesus ele começa o ministério dele, ele olha para os discípulos, ele fala, ei João, Tiago, Pedro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E daí eles passam ali 3 anos caminhando, conversando, Jesus fazendo milagres, prodígios, maravilhas, eles sentados comendo, eles lá na multiplicação e vai passando um flash na cabeça deles. Tudo que eles fizeram com Jesus, aqueles 3 anos de um rolê insano ao lado de Jesus, e eles falam, não, nós vamos amar o próximo como nós mesmos, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos. Só que quando chega no final do rolê, Jesus ele vem e ele fala, beleza,
vocês viviam uma vida de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas deixa eu te falar algo mais sublime agora que vocês caminharam comigo. Ame ao próximo como eu amei a igreja. Ame ao próximo como eu amei você. Porque o exemplo do amor está em Jesus. E o exemplo do amor está em você. Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas diz que nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos revestidos do amor. No início do caminhar, eles só entendiam um amor. O amor filéus, o amor fraterno, o amor para com um amigo, o amor para com um pai, o amor para com a mãe, o amor para os... Eles só entendiam um amor. E esse era o máximo da revelação do amor que eles tinham. Mas ao eles caminharem com Jesus, ao eles se relacionarem com Jesus, eles entenderam que existia um amor mais sublime. E para você entender esse amor mais sublime, você precisa se relacionar com Jesus. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conhecer Jesus lendo um livro, lendo qualquer outra coisa a não ser menos a Bíblia. Você acha que você vai conhecer Jesus vindo só aqui no culto. Isso aqui é um plus. 45 minutos de palavra. Você tem toda uma semana inteira para você se relacionar com Deus. Se relacionar com o amor. E quando você começa a se relacionar com o amor, quando você começa a se relacionar com a graça de Deus, quando você começa a entender que Deus ele te deu um presente mesmo você não merecendo, que é a vida eterna, você fala, uau, cara, Jesus ele olha para uma prostituta que ia ser apedrejada, e ao invés de ele apedrejar, o amor dele é tão grande, que ele foi e ele amou. Pedro, ele vai, ele duvida de Jesus, ele está se afogando, e Deus fala, Jesus ele podia falar, não, eu não vou falar com ele, porque ele duvidou de mim. Ao invés disso, ele passa por algo que muitas vezes a gente não passa, que é o orgulho, e ele vai e ele estende a mão. Por quê? Porque ele ama. O amor de Deus é perfeito, o amor de Jesus é perfeito. E se você basear a tua vida pelo teu amor próprio, talvez você não viva o amor ágape, o amor de Deus, o amor de Jesus. Por quê? Porque quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você se relaciona com Deus, você entende o amor. Ah, Otto, então você está falando que para minha vida ser sublime, eu preciso só me relacionar? Não, você não precisa fazer nada, porque Deus ele não vive o evangelho meritocrata, que você fez alguma coisa e ele te deu uma bicicleta, você leu a Bíblia, agora ele vai te dar um carro, você jejuou e ele vai te dar uma casa. Não, esse não é o Deus que nós servimos um Deus que ele fala, você tem tudo, basta você ter conhecimento daquilo que você tem. Se eu falar para você hoje, ó, estou te dando um cartão, e você pode gastar R$15. Você vai lá e vai gastar os 15. Só que quando você tiver o conhecimento que esse cartão é ilimitado, e eu falar para você, ó, pode gastar o quanto você quiser, você vai gastar todo esse cartão. Por quê? Porque é ilimitado. Se alguém me desse um cartão ilimitado e falasse, ó, gasta o que você quiser, eu ia falar, eu vou gastar no que eu quero, eu vou comprar tudo. Só que eu preciso ter o conhecimento de que aquele cartão, ele passa tudo. Eu e você somos iguais, nós só desfrutamos daquilo que nós conhecemos. Nós precisamos entender, o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não está preso em algumas coisas, você não está alcançando algumas coisas, não porque você não é merecedor. Você não está alcançando porque você não conheceu a verdade que te liberta. E às vezes você tem um pensamento de escravo, você tem um pensamento medíocre, e você não sabe que você é filho de Deus. A revelação de Moisés para com Deus era uma revelação de servo, e ele se relacionava com Deus, Deus, eu sou teu servo. Abraão, ele se relacionava com Deus, o pai da fé, como amigo. Deus, meu melhor amigo, vem, senta aqui, toma um café comigo, igual aqueles anjos tomaram um café com ele. Se você ler na Bíblia, tem isso. Só que Jesus, ele se relacionava com Deus como filho. A minha relação e a tua relação para entender o perfeito amor de Deus precisa ser uma relação de filho. Por quê? Porque a mulher que limpa a minha casa, ela não tem acesso ao meu coração como minha filha tem acesso no meu coração. O meu melhor amigo, ele não tem acesso ao meu coração
como a minha filha tem acesso ao meu coração. Porque o jeito que eu me relaciono com a minha filha todos os dias, ela conhece a minha intimidade e eu conheço a intimidade dela. Porque nós vivemos na mesma casa e nós temos o mesmo sangue. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus ele veio, morreu e ressuscitou, ele te tornou filho. E hoje você tem acesso a tudo aquilo que pertence a Deus. Porque você é co-herdeiro com Cristo. E ele tira um escrito de dívidas e ele te dá um testamento. E como bom curioso que eu sou, se eu tenho um tio meu, um vô meu que me deu um testamento cheio de coisas, eu preciso ler. Comece a conhecer a herança de Deus na sua vida. A graça de Deus é para você ser e o poder é para você fazer. A graça me faz acessar a herança de Deus e o poder me faz eu gastar essa herança. Nós precisamos começar a entender que nós somos filhos de Deus. E quando você entende que você é filho, você começa a desfrutar do amor perfeito de Deus. Aquele versículo, ele estava falando ali no início que nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo, e aquele que é nascido de Deus, ele ama. O nascido de Deus, ele ama. E o Denis lê um versículo que ele está aqui no meu script para ler, que diz assim, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu falei para vocês esses dias que excesso de passado traz condenação e excesso de futuro traz ansiedade. Viva o presente, porque cada dia basta o seu mal, mas foca nesse dia, porque quando você foca em Deus, você olha para Deus, você começa a entender que você é uma nova criatura, e por eu ser uma nova criatura, eu sou filho de Deus, e eu posso passar pelo que for, que eu sei que eu estou firmado no meu Pai. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não tem amor para te dar. Deus ele é amor na sua vida. Ei, escuta isso aqui. Deus ele não tem amor para te dar. Ele é amor. Ele é a cura. Ele é o conhecimento. Ele não tem a cura, ele é a cura. Então nós precisamos que Deus ele é em nós, por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. E a criação, ela está aguardando você se manifestar. E você vai se manifestar como filho, porque você é uma nova criatura. E como eu sou uma nova criatura, eu tenho o DNA de Deus, o DNA do amor na minha vida. Amém? Em 1 João ali, 4:8, olha que interessante a sequência. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem como você falar que você ama a Deus, sendo que você não age com obras de amor. Foi assim que Deus manifestou, olha a palavra manifestar, o seu amor entre nós. Deus ele ama, por isso ele manifesta. Ele não manifesta para te provar algo, ele manifesta para você entender, para você ter discernimento, para você ter conhecimento. E ele enviou o seu Filho único ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus, ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ei, você não fez nada para ser pecador, mas você também não fez nada para ser salvo. Deixa eu contar uma história para você. Esses dias chegou na minha casa uma intimação do oficial de justiça de uma das empresas do meu pai, e por eu ter sido sócio do meu pai quando eu era mais novo, eu não sabia nada, só estava com o nome lá, e eu falei, pai, pode usar meu nome aí, não entendia nada de nada, e teve uma trabalhista. E daí daqui a pouco chega uma trabalhista graúda na minha casa, e eu falo, mano, vou ter que vender tudo para pagar isso aqui. E daí a minha esposa, ela ficou meio que, amor, e agora a gente não fez nada para dever? Eu falei, a gente não fez nada para dever e eu não vou fazer nada para pagar. Por quê? Porque esse problema, esse BO não é meu. Deus, eu não comi a maçã, eu não ouvi, na minha cabeça é maçã, tá? Eu não comi a maçã, eu não vi a maçã, eu não olhei para a maçã e falei, eu quero comer uma maçã, até porque eu não gosto de maçã. Se fosse um hambúrguer, certeza que eu ia tirar e comer.
Mas eu falei, Deus, eu não fiz nada, a culpa é da Eva e do Adão, eles que se entendam com você. E realmente, eu e você, a gente não fez nada para ser pecador. Aquela história que todo mundo falava, não, mas você já nasceu pecador. Eu falava, e que nasceu pecador? Tenho culpa lá eu? Não tem nada a ver, Eva, vai catar coco. Eu e você não fizemos nada para ser pecadores, mas eu e você também não fazemos nada para ser santificados, para ser perdoados. Meu Deus, Otto, como assim? Porque se você falar que você faz alguma coisa para você ser perdoado, o sacrifício de Jesus foi inútil. Se você fala que se você fizer alguma coisa para Deus te amar mais ou para Deus te amar menos, você fala que Ele não tem um coração de pai. A única coisa que nós precisamos fazer é crer em Deus. A minha graça te basta. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você recebe Deus através da sua fé. É assim. Você recebe Jesus porque você crê em Jesus. E agora, porque eu creio que eu sou filho, eu sou filho. Você não fez nada para nem ser pecador e nem para ser salvo. Você simplesmente recebeu o amor de Deus. E aquele que não era merecedor, ele se torna merecedor pelo sacrifício de Jesus. Deus, ele não vai te amar mais amanhã. Deus, ele não vai te amar menos hoje. Deus, ele te ama. Eu preciso que você saia daqui com essa mensagem. Jesus te ama. Tá bom? Você que está me assistindo na internet, Jesus te ama. E olha que interessante, Ele nos amou primeiro. João 3,16, nome da igreja, 3,16, não é 316, falta um pontinho ali, né? Mas tudo bem. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha essa chave que eu vou dar. Não vou falar chave que não vai parecer que eu sou coach gospel. Não sou coach gospel. Olha o que Jesus falou para mim. Para que você não morra, eu te dei o amor. O amor em forma de Jesus. Olha que interessante. Adão chega no Éden e ele fala bem assim. Você comeu a fruta lá e agora Deus está vindo, morreu para nós, vamos se esconder. E eles se escondem. E quando Deus ele chega no Éden, ele não fala bem assim, Adão, Eva, o que vocês fizeram? Ele fala, Adão, Eva, aonde vocês estão? E eles falam, a gente teve medo e se escondeu. Deus ele não está preocupado, me entenda bem, com aquilo que você faz. Ele está preocupado aonde você está. E o seu lugar sempre foi e deveria ser as regiões celestiais. Você deve estar nas regiões celestiais. E todas as vezes que você sai das regiões celestiais, Deus fala, ei, eu não estou me importando com o que você está fazendo, mas eu me importo com aonde você está. E eu preciso trazer você de volta para o centro. Pare de transitar nas regiões celestiais e comece a habitar nas regiões celestiais. Nós precisamos habitar nas regiões celestiais, porque quando nós habitamos, nós não desfrutamos da herança longe do Pai, igual o filho pródigo, mas nós desfrutamos da herança do lado do Pai. Nós precisamos entender isso. E olha que interessante, no Éden ele fala, se você comer desse fruto, certamente morrerá. Jesus ele vem e Deus fala, ei, se você pegar do meu filho, se você comer do pão do meu filho, você não morrerá, você terá vida eterna. Aquilo que o Éden for incapaz de fazer na sua vida, aquilo que a lei não conseguiu cumprir em você, Jesus ele cumpre em você. Jesus é tudo aquilo que eu e você precisamos. Eu estou fazendo para vocês aqui a minha devocional de ontem, aquilo que Deus, eu abri aqui, eu falei, Deus, eu vou pregar isso aqui. No versículo 11 de 1 João 4, diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E olha que interessante quando ele fala que nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos entender que esse mandamento que ele nos deu é um mandamento de ação. É um mandamento que você consegue cumprir quando você age. Se você ficar na tua casa sem fazer nada, você continua salvo. Você continua indo para o céu. Porque não é a tua obra que vai te salvar, é a obra de Jesus que te salva.
Mas quando você se deixa ser usado como instrumento de amor, você salva o próximo. Porque agora Cristo é visto em nós. Cristo, ele é visto em mim. Cristo é visto em você. Cristo, ele é visto quando eu e você agimos em graça e poder. Esses dias eu fui numa favela, eu até postei para vocês, e o bom é que já surgiu vários frutos disso, o pessoal trazendo comida, meia, alimento, algumas pessoas abençoando a própria instituição lá. E quando eu cheguei lá, um menino, ele olhou para mim e ele falou bem assim, tio, a gente perguntou na verdade, qual que é o teu sonho? Ele falou, eu não tenho sonho, eu não tenho perspectiva de vida. Mano, menino de 12 anos. Ele falou, aqui pra gente, ou a gente vai virar traficante, ou a gente vai virar catador de lixo. Só que a gente sabe que traficante ganha mais. Ele falou, é isso aí. Daí a mãe do menino olhou para a gente e falou, eles não têm mais uma perspectiva de vida. Eles acham que é isso aqui. Porque eles não vão para a escola, eles não têm uma TV, eles não têm acesso ao celular. Eu falei, cara, isso em Curitiba. Na minha cidade, na tua cidade está acontecendo isso. E todas as vezes que nós nos calarmos, outras pessoas falarão. Outras pessoas pregarão em nosso lugar uma mensagem que não é a mensagem de vida eterna. Não é uma mensagem de amor. Eu quero que você saia daqui entendendo que o amor de Deus, ele é para você, mas para aqueles que estão ao seu redor também. O amor de Deus, ele é tão perfeito, ele é tão grande, que você não precisa ficar com esse amor só para você. É um amor que você pode compartilhar. Nós precisamos entender que quando nós agimos, quando nós caminhamos, quando nós nos manifestamos, Deus se manifesta através de nós. Eu sou a manifestação de Deus na terra. Se você ler esse capítulo inteiro, ele fala isso. Eu e você somos a manifestação de Deus na terra. Assim como Jesus foi a manifestação de Deus nos dias dele, eu e você somos a manifestação de Jesus e do Deus eterno nessa terra. Nós precisamos entender isso. As pessoas estão esperando, elas estão clamando, elas estão gritando quietas. Já viu isso? Você vai tapar a boca de uma pessoa e ela vai continuar gritando. Talvez não saia nada, mas ela está em desespero. Ela está precisando de mim e de você. Ela está precisando de uma mensagem que existe na tua vida. Por isso que Paulo fala que nós somos cartas escritas. Nós, por onde caminhamos, nós levamos em nós uma mensagem. Por onde você passa, você vai passar uma mensagem. Seja pela roupa que você está vestindo, seja pelas pessoas que você está andando, a pessoa ela vai olhar para você de longe e ela vai ler algo. Ela vai ler algo sobre a sua vida. Seja ela o seu patrão, seja ela o seu amigo, seja ela a pessoa que está do seu lado. Alguma mensagem você vai semear para aquela pessoa. Se preciso for, você vai pregar usando palavras, mas pregue primeiro usando a sua própria vida, usando a sua família, usando o seu dia a dia. Seja você, Jesus, na vida dessas pessoas. Parece simples, mas é algo que nós precisamos fazer. Cara, você entrou num Uber, como ouvirão se não há quem pregue? E o que você vai pregar? Você vai pregar condenação? Não, moço, que você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Cara, não cola mais, a galera, beleza, eu vou procurar então outra religião que eu não vá para o inferno. Vou para o purgatório. Não, você precisa pregar Jesus. Uma vez eu fazendo aula de gestão comercial, um dos professores ele fala bem assim, você já viu uma venda de uma empresa que ela vai e fica batendo na outra? Você não vê a Coca batendo no Dolly, você não vê a Coca batendo na Cine. Por quê? Porque a Coca sabe quem ela é. Eu e você não precisamos bater no evangelho e mostrar um evangelho mau. Eu e você precisamos apresentar um evangelho do amor. Porque Jesus, ele vem e ele resume 600 e poucas leis do judaico para 2 novas leis. E para mim esse já é o maior milagre, porque eu não ia lembrar 600 e poucas leis. Só ia lembrar dessas 2. E ele fala, ame ao próximo e ame a Deus. Ame a Deus e ame ao próximo. Nós precisamos amar. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas estão clamando pelo seu amor. Nessas últimas 2, 3 semanas, nós tivemos o relato de algumas pessoas
que nós tínhamos um certo contato em Curitiba, que elas se suicidaram. E eu fiquei olhando para aquilo e eu falei, Deus, não pode. Pessoas próximas. E elas estavam precisando de um amor completo. Elas estavam precisando do amor em movimento. E se eu posso dar um tema para essa mensagem é o amor em movimento. O amor, ele precisa se movimentar. O amor, ele precisa conversar. O amor, ele precisa perguntar, e aí, como que você está? E daí a pessoa vai falar, estou bem. E você sentiu algo no teu espírito, você fala, cara, essa pessoa não está bem. E você pergunta de novo, e a pessoa ela começa a falar. Ei, nós somos instrumentos de Deus. Nós temos o DNA do amor em nós. E agora que nós entendemos o amor de Deus para conosco, agora que eu tenho o meu amor próprio, eu vou e eu amo ao próximo. Como Deus me amou. E daí o Denis, ele abriu aqui para todo mundo. Não, Otto, mas eu estava afastado. Eu voltei faz pouco tempo. Para mim não importa o quanto de tempo que você voltou ou o que você achou. Não é uma linha de chegada, quem está mais tempo que vai fazer mais coisa. Mas é sobre aquele olhar que Deus teria para mim e para você. Tem uma frase que eu gosto muito, é be nice, look twice. Seja legal, olhe 2 vezes. Cara, você olhou para aquela pessoa, você teve uma primeira má impressão. Cara, dá uma segunda chance, olha de novo. O amor não suspeita o mal. O amor, ele é justo. E todas as vezes que eu e você, nós vivemos num comodismo gospel, as pessoas, elas vão estar sendo escravizadas espiritualmente. Tem pessoas, eu não estou falando para você ir só numa favela, eu estou falando para você olhar para o lado onde você está e perceber o ambiente onde você está. Pessoas precisam ser amadas. Pessoas, elas precisam receber a graça de Deus. Pessoas que estavam machucadas com o evangelho e falando, não, Deus, ele está com um raio pronto para atacar na minha cabeça. Não, Deus não é esse Deus. Ele agia dessa forma, não com um raio na mão, mas ele agia um pouco mais rigoroso, digamos assim, com as 600 e poucas leis, porque ele amava. E o amor diz não. Deus, ele olha para Davi e fala, ei, você não vai construir um templo. Eu te chamei para outra coisa. Imagina se Deus, ele te desse sim e falasse todos os sims para a tua vida. Eu talvez estaria namorando a minha primeira namorada. Eu talvez estaria andando com o meu primeiro carro. Deus, se você me der esse Corsinha, ô pai, eu vou ficar com ele pro resto da vida. E Deus responde a oração. Deus, se eu ficar nessa primeira casa aqui, ó, nunca mais eu vou me mudar. E Deus vai lá e responde a oração. Você ia estar com aquela vidinha desde sempre. Mas não, Deus é amor, Deus é bondoso. Ele fala, não, meu filho, eu tenho coisas melhores para você. Entenda o não de Deus como uma forma de te amar. Entenda o bloco de Deus como uma forma de falar, ei, continua caminhando que eu tenho coisa melhor para você. Nós precisamos começar a entender as faces do amor de Deus. Nós precisamos começar a entender que a graça de Deus, ela é muito grande para ela ficar só na tua casa, no teu quarto. Você tem um potencial enorme contra as trevas para você ficar só mexendo no celular na tua casa. Ah não, Otto, mas essa semana eu repostei 2 mensagens. Uau, que crente que você é. Eu não estou falando sobre você fazer algo, mas eu estou falando sobre você ser relevante para o reino. Enquanto você for um filho criança, Deus vai te tratar como criança. Mas quando você for um filho maduro, Deus vai te tratar como filho maduro. Essa é a única diferença. Nós precisamos ser filhos maduros de Deus. Enquanto eu era um filho imaturo, meu pai nunca me deu a chave do carro. E sempre foi dele o carro. Mas quando eu mostrei uma certa maturidade para Deus, Ele falou, agora você pode usufruir. Não é que Deus está te privando de algumas coisas. Não é que você está passando pelo vale de ossos secos, passando pelo deserto. Porque até no deserto, Deus ele manda uma nuvem. E melhor, antes a gente seguia uma nuvem. Mas Deus ele olha e fala bem assim, agora ao invés de você seguir uma nuvem, por onde você for, aonde você pisar, abençoado será. Não é mais você que segue a nuvem, mas a nuvem que te segue. Amém? Você não precisa mais ficar correndo atrás de uma bênção. Você não precisa mais ficar correndo atrás de algo que Deus já te deu. Ele fala bem assim, ei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque eu não quero que você perca tempo com essas coisas bobas, eu quero que você continue caminhando para o alvo, porque tem pessoas que estão precisando.
Ei, eu já te perdoei, eu já te salvei, eu já te dei a graça que salva, eu já te dei a graça que santifica, eu já te dei a graça que prospera, eu já te dei a graça que cura, mas agora eu preciso você na graça que serve. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar todas essas graças. A graça servidora, a graça que ela vai te prosperar não só em dinheiro, mas em tudo que você fizer. Seja na tua amizade, seja na tua casa, seja onde for, Deus ele tem algo para você. E por que a graça que salva? Porque pela graça, por aquilo que eu e você não merecíamos, ele nos deu. Só que se a gente para nessa graça, só na graça que eu sou salvo, bacana, você vai continuar indo para o céu e tá bom, bacana, beleza. Mas para você reinar em vida e as pessoas que estão ao seu redor reinarem em vida, assim como fala em Romanos, eu e você precisamos agir. Eu e você precisamos dar o primeiro passo. Eu e você precisamos entender que nós somos reis e sacerdotes, assim como fala em Apocalipse 1. Eu sou rei para reinar, mas eu sou sacerdote para servir. Só que agora eu não sirvo mais como um escravo, mas eu sou um sacerdote que reina. Eu sou uma pessoa que reina em vida. Não é mais o pecado que reina em mim, mas sou eu que reino sobre esse mundo. Por quê? Porque Deus ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele te deu uma posição, e tudo aquilo que Ele é, os filhos também são. Tudo aquilo que Ele tem, os filhos também têm. Tudo aquilo que Ele pode, os filhos também podem. Tudo aquilo que Deus é, nós também somos. Eu não estou diminuindo Deus, mas eu estou falando da obra de Jesus. Ele não viria morrer por mim e por você por menos disso. Amém? Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Na primeira mensagem que eu falei sobre graça e poder, eu falei que o poder nos aperfeiçoa. Só que o poder nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus, ele nos aperfeiçoa naquilo que nós somos fracos. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, é o poder de Deus que nos aperfeiçoa. A palavra de Deus diz que o Espírito está pronto. Esse pronto é perfeito, o teu Espírito é perfeito. O seu Espírito é santo, o seu Espírito ele é justificado, o seu Espírito é glorificado, o seu Espírito está pronto. Mas a carne é fraca, a carne precisa ser aperfeiçoada. Eu e você nos aperfeiçoamos no poder, mas agora ele fala, existe algo também mais sublime, que é você ser aperfeiçoado no amor. Eu e você precisamos nos aperfeiçoar no amor. Ei, você é perfeito em Cristo Jesus. Mas a tua alma, ela ainda tem algumas memórias do passado. A tua alma ainda precisa ser aperfeiçoada. E como que você é aperfeiçoado? No amor de Deus. O amor de Deus, ele entra na sua vida e tudo aquilo que era imperfeito, tudo aquilo que era sujo, tudo aquilo que você não conseguia fazer pelo seu esforço, ele fala, então o meu amor, ele vem e ele te basta. Nós precisamos começar a entender que o amor de Deus, ele nos basta. As pessoas elas conseguem ver Deus quando nós manifestamos Deus. As pessoas elas começam a ver Deus quando eu e você abrimos a nossa boca. Seja para o tio do cachorro-quente, seja para quem for, para o Uber que está no carro. Nós precisamos manifestar Deus. Ah, Otto, mas eu não fui chamado para ser pastor. Eu não estou falando para você manifestar aqui, cantando, louvando. Isso é para algumas pessoas, mas eu estou falando que é muito sublime quando você chega no consultório de um cara e ele fala bem assim, cara, beleza, bacana e tal. Mas deixa eu te falar outra coisa. Se você for na churrascaria do meu pai, e agora você entende um pouco mais o meu porte físico, é verdade. Se você for na churrascaria do meu pai, todo dia ele vai falar de Jesus para alguém. Todo dia. E não é só para o cara que vem pedir a comida, algo que precisa, mas é para aquele cara que está pagando a conta. Porque Deus é para todos. Deus é para aquele que tem pouco e Deus é para aquele que tem muito. Deus é para aquele que é hétero e Deus é para aquele que é homossexual. Deus é para aquele que é branco e Deus é para aquele que é preto. Deus é para aquele que é muito rico e Deus é para aquele que é muito pobre. Deus é para aquele que está no Brasil, mas Deus também é para aquele que está lá no Japão. Deus ele é para todos. E não é o meu papel e nem seu papel ver quem vai ser salvo. Não, você é salvo, você não é salvo. Não, isso não é meu papel e teu papel. O meu papel e o seu papel é amar. Incondicionalmente, indiferente. Por quê? Porque o amor ele não faz acepção de pessoas.
Nós precisamos amar. E o papel de convencer sobre qualquer coisa não é meu e não é seu, é de Deus. Ah, Otto, mas você nunca traz uma mensagem aqui falando do nosso pecado, que a gente vai para o inferno. Esse não é meu papel, meu amigo. O meu papel é te exortar, falar, mano, toma cuidado com esse caminho, toma cuidado com aquele outro. Mas que nem o Zocal sempre fala, cara, o Espírito testifica em nós aquilo que nós precisamos. Eu estou aqui para te ajudar, para te acompanhar, para ser talvez um conselheiro em algumas áreas da sua vida e te ajudar a você escutar mais a voz do Espírito Santo. A você escutar uma voz do amor dentro de você. Porque todo aquele que ama, ele consegue discernir o que é amor. Ah, Otto, eu amo tanto a minha empresa que eu vou começar a fazer cursos para a minha empresa ser melhor. Ah, Otto, eu amo tanto a minha esposa que eu vou ler um livro para entender um pouco melhor ela. Ah, Otto, eu me amo tanto que eu amo meus sonhos de morar nos Estados Unidos e por isso que eu vou fazer uma escola de inglês. Quando você ama, você toma atitudes. Você faz algo. E você não faz algo para barganhar, mas você faz algo simplesmente porque você ama. Amém? 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Como que eu me aperfeiçoo no amor? Amando o próximo. Você se aperfeiçoa no amor, você não tem medo quando você está com o próximo. Não tem como amar o próximo não ser importante. Não tem como o amor ao próximo não ser importante. Porque se não fosse importante, Deus não falaria. A comunhão, se não fosse importante, Deus não falaria dela. Você está com seu amigo, você está se abrindo para alguma pessoa, você está conversando com outra pessoa, você está ajudando outra pessoa. Se isso não fosse importante, não estaria na palavra de Deus. E todas as vezes que eu e você nos sentimos sozinhos, quando nós não estamos amando as outras pessoas, nós temos medo. É muito mais fácil você ir numa montanha-russa quando um amigo teu vai junto com você. Porque se você for sozinho, você vai falar, eu não vou nesse negócio. Eu vou dar um migué, eu vou passar a catraca e falar para todo mundo que eu fui. Mas eu não fui por medo. E às vezes você passa a catraca na tua vida porque você teve medo de usufruir das coisas que Deus tinha para você. E o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E olha que interessante, a falta de amor, ela vai supor castigo. Deus, ele não vem te castigar, porque ele é amor. Não, Otto, Deus está me castigando, fiz uma coisa errada aqui. Não, Deus, ele não está te castigando. Só você que está vivendo a consequência da vida. Se eu me pular do mezanino ali, eu vou me arrebentar inteiro. Fato. É a lei da vida, é o normal. Você vai ter uma escolha sua. Mas por amor a você mesmo, você não vai pular. E quantas vezes você deixa de fazer algo pelos outros? Quando você deixa de fazer alguma coisa por outra pessoa, você frutifica o amor. Quando você faz algo bom para outra pessoa, você também frutifica o amor. Nós devemos pautar a nossa vida no amor. Amém? Pessoal da banda, se quiser já ir se preparando aí, eu quero finalizar essa minha devocional com vocês. Quando nós amamos, a nossa vida, ela tem um novo sentido. Quem vive pelo amor, ele entende algo novo em Deus. Não viva fora do amor. O amor, ele é um pré-requisito da vida cristã. E deixa eu te falar uma coisa, nada vai alterar o amor. Ou você tem o amor, ou você não vai ter. A palavra amor, ela completa tudo aquilo que falta na sua vida. A palavra amor, ela não deve ser uma palavra, ela não deve ser um sentimento, ela deve ser o seu DNA. Ela deve ser você. Quando nós amamos, nós mudamos a nossa rota. Quando nós amamos, nós mudamos a rota do próximo. Por quê? Porque quando eu e você amamos, nós manifestamos a atitude de Deus.
estava conversando com o pessoal antes de começar aqui, eles estavam falando uma música que diz assim: qual é o som, quando Deus desce na... E eu fiquei perguntando, mano, qual que é o som? Eu fiquei, mano, será que é um trovão? Pá! Mano, nossa, acho que é um trovão. Não, não é um trovão. Mano, será que é o som de muitas águas, igual fala em outro versículo? Não. O som de quando Deus desce na terra é esse. É eu e você caminhando na terra. Porque Ele desceu, Ele morreu. E Ele se fez tão pequeno que Ele não se colocou dentro da vida de um bebê. Ele se colocou dentro de mim e de você. O som de Deus é quando eu e você nos manifestamos. O som de Deus é quando eu e você abrimos a boca. Porque Ele fala, vocês irão e farão obras maiores do que as minhas. Deus, Ele não tem complexo de inferioridade. Esteja pronto para viver algo maior daquilo que Jesus viveu na terra. Jesus, Ele viveu algo grandioso. Você pode viver algo maior. Por quê? Porque você é Cristo na terra. Você não precisou vencer uma cruz, porque Ele já venceu. E Ele fala, é daqui para frente. A cruz não é a nossa linha de chegada, mas é o nosso ponto de saída. Nós precisamos partir da cruz, porque na cruz nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Na cruz nós encontramos tudo aquilo que nós não temos. Na cruz nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Na cruz nós temos a resposta. Romanos 8, 37 e 39 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ei, você é vencedor porque Deus te amou. E não é coach gospel, igual eu falei. É a palavra de Deus falando, ei, você quer vencer na vida? Eu já te dei a vitória. Você quer viver o impossível? Eu já fiz o impossível. Você quer ser mais do que vencedor? Receba o amor de Deus. Nós precisamos receber o amor de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus, nós não precisamos lutar mais as guerras, porque Ele que luta as nossas guerras. Ele venceu as nossas guerras. E agora a maior guerra que existe é na sua mente. É a sua mente, ela precisa vencer tudo aquilo que você acha que você não venceu. Você precisa só tomar o conhecimento de que Cristo venceu tudo. E olha a sequência que diz assim: pois estou convicto, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Olha que versículo forte. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar. Ei, nada te separa do amor de Deus. Nada que você faça vai te separar do amor de Deus. Nada do que você fez vai te separar do amor de Deus. Nada daquilo que você maquinou fazer vai te separar do amor de Deus. Nem anjos eles vão poder te separar, nem demônios, nem riqueza, nem nada nessa vida vai poder te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, nada vai te separar daquilo que Deus fez. Sabe qual que é o nosso destino? É amar. O nosso predestino é porque Ele me amou. Nós precisamos começar a viver uma vida sublime, aonde o amor reina, aonde o amor governa. E eu não faço mais o que eu faço por qualquer outra motivação, mas a motivação inicial do meu coração é amor. Infelizmente, na nossa geração tem faltado muito amor e tem sobrado muito egoísmo. Como eu falei, o amor ele é plural, ele não é singular. Eu e você precisamos amar. E quando nós começarmos a entender que a graça nos amou, que Deus nos amou, e por isso nós amamos, por isso somos o que somos, por isso que somos vencedores, nada nesse mundo nos separará do amor de Deus. Nós precisamos começar a viver uma vida
que é pautada nos princípios do amor. Otto, eu sou generoso, é porque você ama. Otto, eu sou fiel, é porque você ama. Otto, eu sou alegre, é porque você ama. Durante muito tempo, nós vivemos um evangelho que o amor, ele não era tão pregado. Ou melhor, durante uma fase, um momento, o amor ele foi deixado de lado. Pessoas estão vindo para Jesus porque elas entendem o amor e não o castigo. Você quer perder o amor em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida? Lembre do amor. Você tem medo de perder uma pessoa, você tem medo de perder uma empresa, você tem medo de errar o alvo? É porque você precisa entender o amor. O amor, ele está para mim e ele está para você. O amor, ele veio, ele se materializou. E ele olhou no meu olho e no seu olho e falou: ei, tudo o que você precisa, o amor pode conquistar. Nós como movimento Be The Church, nós como jovens que estamos vivendo numa nação que passa por dias turbulentos, nós precisamos ser a expressão do amor de Deus na terra. Nós precisamos entender que Deus nos fez, Ele nos gerou através do amor. E se o meu DNA espiritual é amor, não tem como eu fugir disso. Não tem como eu e você fugirmos daquilo para o que fomos chamados. Você quer entender a graça de Deus? Viva o amor. Você quer entender o poder de Deus? Viva o amor. Você quer viver uma vida cristã com Deus? Entenda o amor. Não tinha como a gente terminar uma série de graça e poder, cheia de várias mensagens, falando sobre fé, falando sobre poder, falando sobre justiça, falando sobre herança, sem terminar com o amor. O amor, tudo pode. O amor, tudo crê. O amor, tudo sofreu. O amor, ele pegou a minha identidade e a sua identidade. E ele falou: ei, eu vou reestabelecer aquilo que havia sido perdido. Deus, ele me ama e ele te ama tanto, que ele veio reestabelecer uma conexão que havia se perdido. Ele manda Jesus dos céus, o verbo encarnado, a palavra. Se você pega em Efésios, a palavra é a espada. E essa espada, ela desce do maior trono que os céus já poderiam ver. E essa espada, o verbo encarnado, ele desce, rasgando esse véu, até ele chegar na terra. E quando ele chega na terra, ele cresce, ele vive uma vida normal. E ele se fez como servo, e de servo se fez homem. Para que eu e você pudéssemos entender que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem, ele veio para amar e não para ser amado. Ele não veio com a intenção de eu quero que todos me amem. Até porque ele sabia que eles só iam entender o amor depois que tudo tivesse consumado. Ei, Jesus, ele quer consumar uma obra na sua vida. Jesus, ele quer trazer de volta aquilo que você não conseguia mais ter. Jesus, ele quer te reconectar quando você achava que estava desconectado. Jesus, ele quer recalcular a tua rota quando você achou que estava perdido. Jesus, ele quer olhar para você e ele quer dizer: ei, volte a ser o que eu te programei para ser. Volte a ser aquilo que eu te criei para ser. Ei, volte ao propósito inicial. O Gênesis, o princípio, começou com o amor.
Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai eterno, muito obrigado, Pai, pelo seu amor que é bondoso. Pai, muito obrigado porque o Senhor deu o seu Filho que veio, morreu e ressuscitou na maior obra de arte do amor. Pai, muito obrigado porque, mesmo sendo falhos, mesmo errando, Pai, mesmo muitas vezes achando aquilo que não nos convém, o Senhor continua nos amando. Pai, mesmo muitas vezes duvidando do seu amor, duvidando da sua promessa, duvidando das suas atitudes, o Senhor continua nos amando. Pai, muito obrigado que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor se permanece fiel. Pai, nós somos gratos porque o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça nos alcançou. Pai, nós somos gratos porque a sua graça e o seu amor entram nas nossas casas, entram nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui nessa noite, se manifeste. Nós falamos, você é bem-vindo. Pai, muito obrigado porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho, e o seu Filho não usurpou ser maior que Deus, mas Ele desceu e Ele viveu entre nós para nos ensinar o amor. Pai, que o Senhor revele o seu amor nos nossos corações. Pai, que o seu amor seja revelado no nosso dia a dia. Pai, eu declaro que as pessoas que estão aqui, elas vão ver o seu amor nessa semana. O Senhor vai se revelar através da vida das pessoas que estão ao redor delas. O Senhor vai se revelar na empresa. O Senhor vai se revelar nos contratos. O Senhor vai se revelar no casamento. O Senhor vai ser tudo aquilo que eles precisam, porque eles querem entender o seu amor. Pai, nós sabemos que o seu amor já está à disposição, mas eu declaro nessa noite pessoas acessando o seu amor incondicional. Eu declaro pessoas acessando o seu amor, aquele o qual eles não entenderam. Pai, eles estão acessando hoje aquilo que o mundo diz ser loucura. O Senhor coloca um sorriso no rosto e enxuga a lágrima dos olhos deles, porque o Senhor troca a tristeza por alegria. O Senhor troca o sentimento de morte por um sentimento de vida. O Senhor troca qualquer sentimento que via amedrontar por um sentimento que vem nos amar. Pai, toda a mentira que o diabo colocou no coração deles, eu declaro agora que isso é cessado, isso é quebrado em o nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que você caminha sobre o caminho, a verdade e a vida, e esse caminho é Jesus, esse caminho é o amor, e hoje a história da sua vida, ela é repaginada. Ele não vai simplesmente apagar, mas Ele vai arrancar tudo aquilo que te fazia mal, tudo aquilo que te condenava. Ele vai pegar e Ele vai mudar a sua história, e Ele vai te dar uma nova folha em branco, não uma folha borrada. Ele diz: filho, filha, não me importa o que você fez, vai, não peques mais. Filho, filha, não importa o que o mundo fez contra você, a tua fé te salvou. Eu declaro sobre a sua vida hoje que você tem a fé para acessar o amor, você tem a fé para acessar o coração de Deus. Você que achou que Deus estava de costas para você, você que achou que Deus não estava mais de bem com você, que Ele não te amava mais, eu declaro sobre a sua vida o amor de Deus. Eu declaro também sobre as pessoas que por algum motivo perderam a perspectiva da fé cristã, perderam a perspectiva da filiação de Deus, perderam a perspectiva de servir no ministério, servir numa igreja, servir uma comunidade, de servir uns aos outros. Você que perdeu isso, eu declaro sobre a sua vida agora, que Deus, Ele coloca em você esse amor. A sua vida não será mais a mesma. O seu dia a dia não será mais o mesmo. Em o nome de Jesus, eu declaro sobre você, sobre a sua família, o sobrenatural de Deus. Eu declaro sobre você que a paz que excede todo entendimento, ela entra na sua casa agora, para entender essa situação que você não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa, Ele venceu o mundo, Ele venceu o mal, para que você pudesse ser mais do que vencedor. Se você veio buscando uma vitória hoje, deixa eu te falar, ela já era sua, e hoje você acessa ela. Espírito Santo de Deus,
Espírito Santo de Deus, em um nome de Jesus,